foi negócio chato. Mais um pouquinho tem outro curso que chega. Meu marido hoje quase veio, mas aí ele lembrou que tinha aula de inglês depois, ia dar não sei o quê. Eu digo, fica para o próximo. Esse não, próximo. Esse qual é o sétimo. Do Pariba, ano passado todo mundo, só que tem revisão. Então, o problema é aumentar um pouquinho. Vai ser o do Barbaresco sobre o CAE, que é os 20 anos do CAE. Bacana, né? Vai ter bolo, vai sair. O fogo está muito bonito. Eu já recebi e-mail, eles estão divulgando. Já tem e-mail de divulgação. Terá o lançamento. É o primeiro do Barbaresco, ele é neo. Iniciar em grande estilo. Em grande estilo, no dia da festa. Muito bom. Uma coisa sincrônica, assim. A Vicentinho que vai lançar, né, um livro sobre tertuliário. Muito bacana. Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 13 de julho de 2015, segunda-feira. O verbete é de número 3.447. Ele é constituído de 6 páginas, 50 logias e 21 máximos. O título é Autorreeducabilidade Universalista, da especialidade Autorreeducaciologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa veterana professora Miriam Kunz. A professora Miriam é graduada em Química Industrial, com licenciatura plena em Química. Brasileira, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde julho de 1988, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde maio de 1994. Vamos à definologia. A autorreeducabilidade universalista é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição de a consim, homem ou mulher, promover autorreciclagens intraconscienciais evolutivas, continuada e multidimensionalmente em consonância com os princípios do universalismo teático frente à vivência das realidades e para-realidades do cosmos. Na pensenologia, chamamos atenção para o holopensene pessoal do universalismo teático, o holopensene pessoal de autopesquisa, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, os autocriticopensenes, a autocriticopensenidade, a autorretilinearidade pensênica, e também os cosmopensenes e a cosmopensenidade. Na fatologia, damos destaque para a autorreeducabilidade universalista, a condição de universalidade da consciência, a autopacificação na conquista do universalismo, o universalismo enquanto passaporte para os multi-universos, as ressomas em regiões geográficas diferenciadas visando a reciclagem das das apriorismoses, a discriminação entre tolerância e aceitação do diferente e das diferenças, e a sensação de omnipertencimento do universalismo teático. Vale ressaltar que essa fatologia é constituída de 28 linhas. A parafatologia. Os paraprendizados levando a maior compreensão do universalismo. O abertismo vivido proporcionando o acesso à central extrafísica da fraternidade. O universalismo presente no comitê de recepção pós-dessoma.
as reurbanizações extrafísicas, exemplificando o universalismo policármico prático. A divisão detalhismo ela é constituída de 27 logias e 15 máximos. Agora, na remissiologia, nós chamamos a atenção para os seguintes verbetes: ampliação do mundo pessoal, amplitude autopensênica, cosmovisiologia, educação despertológica e senso universalista. A frase enfática: a qualificação consciencial exige a priorização lúcida da autorreeducação sistematizada, cosmovisiológica e universalista, enquanto pré-requisito fundamental à cosmoconsciencialidade. Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a qualificação universalista da autorreeducação? Amplia sistematicamente o autodiscernimento quanto ao senso universalista no contexto evolutivo? E a mega-análise, elaborada pela equipe da Encyclosapiens, destaca os seguintes tópicos: qualificação, autovigilância, autorreciclagem, cosmovisiológica, megafraternismo, autocriticidade, universalismo, autopesquisa, generalismo, poliglotismo, atacadismo, cosmoética, abertismo, autotransafetividade, interassistencialidade, cosmoconsciencialidade, autorreeducaciologia, multiculturologia, autoevoluciologia e verponologia. Bom, professora Miriam, esse é o 7º verbete seu, não é? E a gente tem por hábito solicitar ao verbetógrafo ou à verbetógrafa antes de começarmos aqui a responder as questões, expor os motivos ou as razões que levaram a escrever o verbete. Você poderia colocar para a gente? Ok. Depois de tanto estudo, autoestudo, pesquisa, acúmulo de cursos, de eventos, de imersões, enfim, eu pensei numa síntese que eu pudesse colocar, e eu considerei essa autorreeducabilidade universalista como uma síntese, ou seja, aquilo que realmente importa nessa ressoma. Porque o que a gente leva daqui é a FEP, né? São os acréscimos, o processo autoevolutivo. Então, ter um comprometimento, tendo em vista tanta fartura de recursos que nós temos técnicas, enfim, laboratórios, nós temos uma grande fartura de recursos. Então, o que é a prioridade e a retribuição, e é uma retribuição autocosmoética e também cosmoética, é a gente, então, melhorar, fazer as recins intraconscienciais, tendo em vista a vivência posterior. Hoje nós vivemos no Brasil, amanhã viveremos talvez na África, mais alguns séculos viveremos fora da Terra, talvez. Então a gente tem que ir se preparando para isso. Então foi por isso que eu resolvi. Bom, começando aqui com os teletertulianos, questões de Curitiba. Sim. Na estrangeirismologia, página 1, terceira linha, entre tantos termos positivos, poderia nos explicar a autovivência da embromation? Por que este termo nosográfico em meio a outros termos positivos? A gente nunca pode ver um lado só da questão, né? Então, entre tantos positivos, eu coloquei um nosográfico, porque esse exatamente é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente, na maioria das vezes, sabe o que tem que priorizar, sabe o que tem que fazer, sabe quais são os trafares, sabe quais são os trafores, e vai se deixando, né, quase que empurrando com a barriga, e se colocando muita coisa, muita tarefa, às vezes não tão importantes quanto o próprio autoburilamento. Então, eu coloquei esse embromation, porque realmente, às vezes a gente faz um auto-embromation, e só quem perde somos nós. É a procrastinação. Então, a procrastinação. Empurrar com a barriga. Exatamente. É deixar para amanhã, deixar para a semana que vem.
Né? Agora eu ainda não estou maduro para fazer TENEPS, não estou maduro para o desafio da docência, não estou maduro para tomar determinada atitude. Então, esse autoperdoamento, ele é anti-autocosmoético, porque nós estamos sendo anticosmoéticos conosco, e, ao mesmo tempo, é anticosmoético em relação aos outros, porque, na medida que nós vamos burilando e qualificando o nosso campo e as nossas energias, nós estamos contribuindo para a melhoria do Holopensene geral, grupal, nacional, planetário, enfim. Isso aí é quase que uma autoexigência evolutiva. E eu acho interessante que o professor Valdo tem lá no léxico uma ordem pensata, que eu coloquei como a primeira, educar-se a evoluir. Né? Então, a gente fala tanto na evolução, a evolução física, a evolução consciencial, mas, na verdade, é uma tarefa pessoal, única, intransferível. Todo o resto, né, toda a cenografia, todo o espaço, todo o tempo, as pessoas que evoluem em conjunto, elas apenas nos favorecem, né, na convivialidade, que a gente possa fazer esse processo de autorreeducação. Ninguém educa ninguém, e ninguém se educa sozinho. O Paulo Freire já falava isso. Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. Nós precisamos dos outros para nos autorreeducarmos. Então, ao mesmo tempo que é um processo pessoal, é um processo grupal. Ele é vertical e ele é horizontal. Então, ele é dinâmico. Miriam, parabéns pelo título e pela escrita do verbete. Eu fiquei lembrando que, há muito tempo, o conceito universalista era uma teoria. Né? Hoje, a gente já consegue ter o prazer de entender ele teaticamente. Né? Então, bacana. Eu queria te perguntar, na primeira página aqui, em Citaciologia, página número 1, sim, que você falasse um pouco sobre a tua citação e depois, lá na número 3, sobre o primeiro trinômio. Sim. As 3 citações? Ok. Então, a primeira delas é a citação de Eduardo Gibbon, onde ele diz que todo homem recebe 2 espécies de educação. A que lhe é dada pelos outros, e, muito mais importante, a que ele dá a si mesmo. Isso, vejam, lá no século XVIII, né? 1700, ele nasceu em 37, morreu em 94. É o que eu havia mencionado antes, que nós temos hoje uma fartura muito grande. Até já existe um verbete da era da fartura. Ao mesmo tempo que nós temos fartura, nós também temos um desperdício muito grande. Então, é quase que uma ilusão nós acharmos que, porque a gente faz inúmeros eventos, cursos, compra livros, lê livros, etc., nós temos uma informação 24 horas, intrafísica, multidimensional, usando o parapsiquismo. O que se faz com tudo isso? Né? Quer dizer, é um aporte à educação que nós recebemos em tenra idade. Né? Ter condições de ter bons colégios, enfim. Isso é um aporte existencial. Mas o que se faz disso, aí é decorrência íntima. O que nós fazemos com tudo que recebemos? Por isso que ele coloca aqui, então, né? Ele teve essa lucidez, que a educação que os outros lhe dão, e às vezes não é educação, às vezes na vida a gente recebe uma deseducação pelos maus exemplos, em todas as instâncias. Então, nós temos, para esse processo de autorreeducação, nós temos fartura também de bons exemplos, de maus exemplos, de educação formal. Nós temos uma fartura grande. Agora, essa autorreeducação é aquela que a gente vai responder, né? Porque é de si para si. Agora, a segunda citação é a questão do exemplarismo, né? Que a conscienciologia tem como elemento parapedagógico. O que é a parapedagogia? É o exemplo que se dá. Então, o problema essencial da educação é dar o exemplo, já dizia Turgot, também no século XVIII. O século XVIII foi ótimo, né? Tiveram vários pensadores interessantes. É o iluminismo. A época do iluminismo, da enciclopédia. A escola da experiência é a mais educativa, já dizia Molière lá no século XVII. Quer dizer, a experiência ainda
é o que nos forma e é o que nos transforma. E é através da nossa experiência que nós também exemplificamos e podemos modificar de uma maneira simples, né, e extremamente eficiente, através de uma autoparapedagogia. Agora, em relação à Arte Pensata terceira do universalismo, isso aqui é uma metodologia, não é? A pessoa renasce em famílias de diferentes etnias, em vidas humanas sucessivas, a fim de caminhar abertamente para a vivência do universalismo. Aqui, eu acho que entra também a questão do discernimento e da cosmovisão, da ampliação da visão das nossas ressomas. O processo das múltiplas ressomas é uma pedagogia conscienciológica e do próprio maximecanismo evolutivo. A cada choque biológico de dessoma e ressoma, e ainda, se a pessoa tem a vivência do curso intermissivo, ela nasce novamente com mais condições, receber mais aportes para poder acelerar o seu processo evolutivo e fazer um processo de autorreciclagem interconsciencial. Miriam, eu acho interessante quando você chama a atenção. Isso, o processo da educação a gente recebe o tempo todo, a gente está o tempo todo recebendo e não enxerga. Então, eu acho muito bacana você chamar a atenção para isso, para a pessoa ver, né? Dar valor para isso. Olha, às vezes a educação ela vem silenciosa, é o ato. O ato é educativo. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: aquilo ali me serviu, aquele ato me serviu. Na educação, de uma maneira geral, sempre se diz, né, que uma criança na tenra idade, ela aprende muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve. Isso é fato. Às vezes, os pais, de uma maneira geral, eles sabem qual é o correto, e tem a obrigação de passar para os filhos o correto. Então, ele diz, olha, faça isso, não faça isso. Mas ele esquece que os filhos têm 2 olhos, têm 2 ouvidos, mas têm 2 olhos. Quer dizer, eles estão observando o tempo todo como é que a pessoa age. E não é só pais, é os cuidadores, os professores, de uma maneira geral, né? E na página 3, em trinômio, ficou só faltando o trinômio, que eu acho que você não falou. O trinômio na página 3. Qual o trinômio? O primeiro, né, trinomiologia lá, né, é o último parágrafo, mas é o primeiro trinômio, né, os ganhos evolutivos. Os ganhos evolutivos do megafoco no trinômio universalismo, maxifraternismologia e cosmoética. Essa tríade é violentamente evolutiva, né? E é ela que a gente persegue e pensa e tenta vivenciá-la cotidianamente. Porque uma não vive sem a outra, elas são intercomplementares. O universalismo é aquela visão de mundo com a maior equanimidade, né? Sem isenção, sem facciosismo. Este patamar de nos considerarmos como uma consciência universalista é o nosso processo autorreeducativo e que nós teremos que atingir. O universalismo, ele já tem no seu íntimo o processo da maxifraternidade. Ninguém vai ser universalista se não for, no mínimo, fraterno ou maxifraterno. Maxifraternidade é o top, é o máximo, né? Todos nós temos um percentual de cada um. E a cosmoética, que a gente vivencia diuturnamente. Esse processo da cosmoética, esses 3 pilares, são os pilares da conscienciologia, que é a ciência máxima. Perfeito. Só ainda naquela primeira questão do embromation, aí é uma questão técnica para a gente pensar. Sim. Se essa frase que você colocou do embromation não seria talvez na coloquiologia. Por que eu lhe digo isso? Porque, a rigor, o estrangeirismo é quando você tem a palavra, né, de outro idioma que você traz para o português. Nesse caso, embromation é uma criação, considerando como se fosse inglês, normalmente surgiu com a questão da pessoa que não fala muito bem, dá aquela enrolada. Né? Não é uma palavra É um estrangeirismo coloquial, tu está colocando isso. Ela não é uma palavra que a gente trouxe. Não existe embromation, né? Na verdade, não existe o termo embromation no inglês.
sim. Isso foi uma criação no português para justamente colocar. É possível. Talvez seria mais adequado, porque a rigor, mas depende também de critério. A rigor não é bem um estrangeirismo. Né? Só para apesar de que ela tem essa cara de estrangeirismo, porque é embromation, devido à embromação que se faz no inglês. Mas não existe o termo embromation em inglês. Lógico, né? tá, ok. Mas aí é uma sugestão, talvez aí de reclassificação. Certo. Né? Bom, fatologia, página 2, terceira e quarta linhas. Pode nos explanar como ocorre a autopacificação na conquista do universalismo? O universalismo, ele vem junto com o processo da pacificidade, né? Uma consciência que busca a universalidade das suas ideias, das suas ações e do seu comportamento, ela tem que estar, no mínimo, autopacificada. A intolerância, o conflito, que leva à violência, que leva à belicosidade, ele, em si, ele é faccioso. A pessoa não tem a isenção. Então, a pacificação, ela ocorre a partir do processo de que fiz o melhor ou olhei pelo maior número de ângulos a situação ou o fato de que eu sou capaz, né? Porque a nossa condição de perceber todos os vieses e todos os ângulos de determinado fato, incluindo aí o parafato, ela é muito relativa, né? Depende de cada um. Agora, na medida que existe a lei do maior esforço, o esforço pessoal continuado, nós vamos percebendo mais, aceitando uma realidade sem grandes autoconflitos, e isso vai fazendo um processo de autopacificação. Não existe a paz externa sem a paz interna, né? E a paz externa é construída com a autopacificação das consciências que compõem o grupo. Então, elas também, tanto o universalismo quanto a pacifismologia, existe até um verbete sobre isso, elas correm juntas, uma depende da outra. E uma dá condições para que a outra aconteça. Patologia, final da 7ª linha. O que é um mega autoencantoamento cosmoético? Esse é aquele que nós temos que nos autoimputar diariamente. O auto-mega encantoamento. Quer dizer, tolerância zero em relação ao auto-perdoamento. Não, isso aqui agora, não, eu vou conseguir, por enquanto eu não consigo, mas eu vou me esforçar mais. Aquela frouxidão, aquela falta do autoabsolutismo, né? Que é uma ideia importantíssima para que a gente possa conseguir e conquistar as suas metas. Então, é nesse sentido. Esse autoencantoamento é extremamente autocosmoético. Agora, encantoar o outro, aí é relativo. Tem que ver se é cosmoético ou não. Agora, autoencantoar-se é obrigação. Né? Aquela ideia de não existe outra hipótese. Não existe outra hipótese. E já estou no canto, não tenho para onde fugir de mim mesmo. Aliás, nós nunca fugimos de nós mesmos. Né? O nosso maior ônus é conviver conosco 24 horas ao dia. Então, de repente, agora a questão do canto me lembra muito aquela prática antididática das escolas que mandavam isso antigamente, não sei hoje, porque já saí dessa situação. Mas, antigamente, as crianças tinham o canto da vergonha, tinham o canto do castigo. É sempre canto. Observe que é sempre canto. Não é num lugar aberto, não é num lugar... não tem saída, né? Não, a pessoa não tem saída. Ela tem que pensar... Isso quando o indivíduo não tinha que ficar olhando para o canto, de pé, olhando de costas para os outros. Não é só sentar no canto, é olhando para o canto. Então, esse é o eterno encantoamento anticosmoético, porque a pedagogia é zero, né? Você comentou, né? A pessoa não tem como fugir dela, né? Não tem. E a pessoa, às vezes, fica numa situação que eu chamo de egofobia. Ela
ela fica sempre tentando arrumar uma série de atividades, porque se ela ficar sozinha e começar a pensar na vida dela, ela não aguenta. Fica nessa tentativa ilusória de fugir, né? Tem uma piada que rola nas redes sociais, até associada ao Tiririca, que é o seguinte: por muito tempo eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Então, não adiantava. Entendeu? Então, essa é boa. não dá para sair desse... Não dá para fugir de si mesmo. Não dá. Não, isso é a pura verdade. A gente foge de qualquer situação, qualquer pessoa tem aí um pensamento mágico, mas de si mesmo não tem jeito. O que eu queria falar é que esse autoencantoamento aqui na Cognópolis, ele vai ficando mais grave, né? Porque pela quantidade de recursos e de informação que a gente tem, recupera coins, e aí você fala, poxa, e agora? Eu tenho que fazer, eu tenho que escrever. E, assim, é uma pressão mesmo, E aí você ou vai ou vai. Ou vai ou vai, ou muda. É isso. Esse autoencantoamento deveria ser um exercício, quase que diário. Para que canto eu vou hoje? O que eu vou fazer comigo hoje? Qual é o processo que eu tenho que ter discernimento, lucidez? Mas vejam que é um autoencantoamento cosmoético. Porque o anticosmoético é esse, não é? É a pessoa jogar cinzas na cabeça, fazer se sentir infeliz, entrar num buraco mais fundo. Esse é o autoencantoamento anticosmoético, porque não resolve nada, nem para ninguém. Então, o cosmoético é aquele que tu diz assim, eu posso, eu devo e eu vou lá. Agora, fazer um processo de autovitimização, porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não quero, etc., não é o momento. É quase que um choro, uma churumela, uma cantilena, que nós temos que tomar uma atitude, dizer, não, agora chega. Não é isso que se faz quando alguém chora, a gente diz assim, tudo bem, chora, mas agora só chorar não resolve. Seca as lágrimas e faz o que tem que fazer. É uma atitude proativa. Não entra o processo da autovitimização. O canto é acolchoado, é um canto positivo, ele não é punitivo. Na fatologia, 23ª e 24ª linhas, poderia nos falar mais a respeito da autodileção paragenética de ideias universalistas vivenciadas há séculos? Pois é, todos nós temos, na nossa paragenética, essa autodileção por ideias universalistas. Essa afinidade, autodileção no sentido de preferência, interesse, afinidade, sincronicidade. Então, nos resta, e o que nós temos que fazer é descobrir em nós, porque, vejam, não é a primeira vida, não será a última. Será possível que na serialidade existencial, em outras culturas, em outras etnias, em outro processo cultural, essas ideias universalistas já não brotaram? A gente sabe que brotaram. Existem pensadores desde que existiu o primeiro homem, e pensadores de peso. Então, o universalismo, ele já vem um embrião na história da humanidade. A história da humanidade é a nossa própria história. Somos nós que viemos aí nessa linha do tempo. Então, nós já entramos em contato com o universalismo, na prática, como teoria, ou como um devir. Um dia acontecerá, como hoje a gente tem em relação ao Estado Mundial. Então, isso, e as pessoas que estudam isso, que praticam o universalismo, o universalismo prático, elas já têm os cons e já têm esta rememoração. Mais que isso, ela já tem o processo paragenético, ela já tem esse comportamento, ela já tem esse viés. Então, é isso que nós temos que restaurar. O professor Valdo, se eu não me engano, é no Projeciologia, ele coloca que o universalismo ele já nasceu com as plantas. Então, o processo de convivência
socialização já começou no vegetal, já passou para o animal, já está no homem e seguirá. Então, com as plantas já existem essas associações extremamente positivas. Tudo isto já existe embrionariamente. Agora, se começou na planta, vejamos em nós, que somos Homo sapiens, há quanto tempo aí? 200 mil anos? E antes disso fomos pré-humanos, e antes disso fomos árvore, talvez? Ou uma planta menor? Se a gente pensar nesse sentido, vejamos uma árvore. Uma árvore, ela presta 22 serviços ambientais para quem quiser, para a humanidade de uma maneira geral. Que é o elemento mais universalista que esse. Quer dizer, ali tem um universalismo rudimentar. Ela não escolhe etnia, ela não escolhe para quem ela produz os seus serviços, né? São 22 serviços muito interessantes, que a gente priva diuturnamente. E, às vezes, não presta atenção, né? Há pouco tiraram aquela gigantesca, majestosa, fantástica árvore ali da frente do supermercado, que agora está aqui na Cognópolis, mas vejam o serviço que ela prestou, e que ainda prestará, né, ou está prestando. Ela estava ali, só que estava atrapalhando a estrada. Então, é como a maioria das pessoas raciocina, né? Ali não tem, lógico, tem que ver dos males o menor e o que seria melhor para todos, né? Fez não chega a ser uma transmigração, foi uma imigração, uma migração da árvore. Mas ela está ali produzindo diariamente, a cada minuto, despoluindo o ar e mostrando vários serviços. É extremamente universalista. Foi efetivo a transferência dela? Foi transplantada. Agora. Pois é, agora a gente mas como é que está o resultado? Então, que... todo dia eu estou olhando de microscópio, não sou especialista, porque eu sou da área da arquitetura, mas se vocês quiserem ajudar, eu até peço ajuda. Porque são 20 toneladas e que parece que está dando resultado, mas eu preciso de mais especialistas ajudando. Tudo que podia ser feito foi uma mobilização incrível, porque tiveram várias empresas que doaram seus trabalhos gratuitamente. E a referência dela no bairro é muito grande. E na própria cidade, porque ela é uma árvore que ela é mais velha do que a cidade de Foz do Iguaçu. Então, ela tem um nível de referência e de importância muito grande para a cidade. E foi na correria, foi no último dia antes deles passarem o trator, porque não tinha mais tempo, foi na pressão mesmo. Ou cortava ou transplantava. Sim. Então, me parece que com tanta chuva, né, e foi colocado adubo, foi colocado estimulador de raízes, foi feito um trabalho, o pessoal aqui do SEAC também ajudou com doação de material, muita gente ajudou. E veja, com as energias da Cognópolis, com tantos tenepsistas aqui... Né? Energia, se ela dessomar, vai ser uma dessoma assistida, com certeza, né? Vai ter que ser o que tiver que ser. A tentativa está né? Mas ela está tendo muita assistência. Ela já não teve deixa de ser uma retribuição a ela, né? Agora, essa é uma Morex. É uma Morex vegetal. Literalmente Morex um dia antes, né? 24 horas temos um estudo de caso. Temos um estudo de caso. É uma Morex vegetal aí. Exatamente. Transplantada, né? Muito bem. Bom, agora a questão de Niterói, no Rio de Janeiro. Na Maniologia, página 4, poderia aprofundar sobre a anticomania? A página 4. Anticomania, na Maniologia, anticomania. Tá, a anticomania. A anticomania é mais ou menos a parente da neofobia. É aquela pessoa que valoriza sempre muito a ideia antiga, o objeto antigo, a pessoa, que bom, né? A pessoa antiga é ótimo, porque o idoso hoje em dia precisa ser super valorizado. Mas ela sempre acha que aquilo que é antigo era o melhor. Sob certo aspecto, tem determinados objetos que até são melhores, não tem essa obsolescência programada que hoje em dia se tem, mas em termos de ideias, nós temos sim, tem aí as verpons, as neoverpons, nós temos que reciclar. O fluxo do cosmo é dinâmico,
Ele vive num equilíbrio dinâmico. Então, todas as coisas têm que ser auto-checadas, checadas e, se for o caso, recicladas. Em relação a isso, por exemplo, uma auto-checagem. Como estão as minhas ideias, minhas crenças pessoais, os meus mitos pessoais? Eu tenho mitos, eles existem. O que eu pensava o ano passado ainda é válido? Eu fiz essa auto-checagem dos meus holopensenes, a minha autopensenidade ela melhorou, a minha consciencialidade melhorou. Isso dá muito trabalho, sim, porque a gente tem que revisitar aqueles espaços que, às vezes, estão ali há muito tempo, requerendo ares novos, ideias novas, casos novos que são estudados e a pessoa começa a mudar o viés da sua observação, começa a perceber muito mais os detalhes que fazem a diferença nessa ampliação da cosmovisão, da visão universalista. Tudo isso é levado em consideração. Então, essa auto-checagem é um pouco daquele auto-encantoamento cosmoético. Mas eu ainda penso assim, com todos os fatos me mostrando o contrário, eu tenho que sair dessa zona de conforto e eu tenho que começar a checar, sacudir aí para ver se realmente essas minhas ideias, elas ainda são libertárias, positivas, se elas não precisam de situações novas e de ideias novas. O problema é quando a pessoa coloca isso como uma regra geral, não é para tudo. Porque é óbvio que tem coisas antigas que são positivas. Lógico. Mas quando ela coloca isso como uma norma e sempre vai ser assim, aí acaba faltando discernimento. Daí a pessoa pode entrar no conservadorismo, não é? Tradicionalismo. Ou tradicionalismo. São elementos que, é claro que tem elementos ou componentes na tradição que são positivos. Mas tem uma boa parte que são negativos. Sim. Então a pessoa ela não pode se pautar só por que é uma falácia, né? O que é antigo falácia. é bom. Não é? O que é antigo é bom. Não pode se pautar se não dessa for, maneira. Se não for aí um refrigerador, qualquer coisa assim, tem que checar. Esse era um argumento, inclusive, utilizado na época da escravidão pelos escravagistas. Sempre existiu escravidão. Mas então, para a manutenção da escravidão. A expressão sempre existiu, ela já começa mal, né? Sempre existiu. Não, mas existiu quando? Tem tradições que são desavergonhadamente fabricadas e são recentes. Quando a gente pensa que é algo que veio lá, não, são recentes, são fabricadas, tem uma intenção por trás. Então, sempre nos dá aquela ideia do conservantismo, do tradicionalismo, todo mundo faz assim, então temos que fazer. Aí entra uma coisa que eu acho fundamental, é o processo da aculturação. Nós ressomamos, sob certo aspecto, para nos aculturarmos. E o nosso curso intermissivo, ele nos para-aculturou. O processo da para-aculturação, ele já faz a profilaxia de carregar a canga da cultura. Então, muita coisa que sempre se fez, tem que dizer, gente, o rei está nu, estava completamente errado. Tem que ter essa coragem. E, às vezes, é uma coragem pessoal de pensar naquela ideia que a pessoa tem e dizer, não, eu não posso mais pensar assim. Tem que se confrontar consigo mesmo. Isso é pior. Discutir com o outro, aí vai da capacidade do outro de argumentar, a tua capacidade de replicar, e aí tem a tréplica, enfim. Ou ganha quem grita mais alto, seja o que for. Agora, quando existe o autoconfronto, o autoencantoamento, não tem loco externo. Esta questão da cultura é uma questão que, às vezes, nos atrasa bastante. Tem uma linha, não sei se é dentro da antropologia, que diz que a cultura é algo que não pode ser... não pode haver intervenção, ele tem que ser algo imexível, como dizia lá o nosso antigo ministro. Na verdade, não. O processo cultural ele tem que ser checado. Nós não podemos ser produto da cultura. Nós temos que observar, quase que com um sobrepairamento. Olha, hoje eu estou com esse corpo, mulher, com essa idade, nessa situação, com essa cultura.
O que é o consciência? Vejo que é positivo e que é negativo. Tem que fazer a checagem. O que eu vou aproveitar de positivo e o que eu não vou me acumpliciar no sentido de reproduzir. Porque se for pegar essa linha, por exemplo, tem culturas em que tem a prática da infibulação. Pois é. Não é? Então, aí? é a mutilação genital feminina. Por isso vai se concordar com isso? Exatamente. Então, é óbvio que tem, por outro lado, o respeito cultural das diferenças culturais, porque muitas vezes também se tem uma tentativa de dominação, ou seja, o universalismo ele vem disfarçado Sim. de dominação de uma cultura para que ela seja imposta. Sim, ele é colonialista. Ele é colonialista, o imperialismo colonialista. Sim. Mas, por outro lado, existem elementos que realmente devem ser avaliados, criticados. Eu vejo muito um processo dialético, no sentido de que algumas coisas devem ser mantidas, outras acrescentadas, outras alteradas. Então, é sempre outras mantidas, na verdade. Então, mantido, descartado e alterado, acrescentado. Se faz nesse sentido. Você pega, por exemplo, nós temos na Espanha a questão das touradas, né? Proibida em determinadas cidades, em outras não. Ainda não, né? Como a Espanha como um todo ainda não foi retirado. E não só na Espanha, né? Tem, por exemplo, Portugal, outros países, inclusive o Brasil, que já teve muita tourada, que hoje em dia é substituída pelo rodeio. No rodeio que está aí ganhando milhões. Você tem idiotismos, né? Os chamados idiotismos culturais, que normalmente estão associados a tradições, exatamente, a costumes que são totalmente inadequados. Por isso que nós não podemos engolir tudo, quer dizer, isso é tradicional, isso é cultural, todo mundo faz assim. Então, se o indivíduo quer cultivar em si o universalismo na prática, ele tem que ter aqueles olhos para ver, quer dizer, eu vou ver através, ou eu vou ver de uma maneira curva, qual é o bastidor, qual é o interesse em manter esse tipo de comportamento cultural. Nós temos que ter esse discernimento. Isto, por exemplo, né, você falou aí, Loche, às vezes podemos criticar ou não, só que podemos sim trabalhar em políticas públicas, mas isso é a médio, longo prazo, tudo bem, e às vezes usos e costumes, eles são mais fortes e permanentes que a própria lei. A lei não consegue normatizar. Mas o que a gente pode e deve fazer? O autoencantoamento. Esse, tu não precisa discutir com ninguém, é você com você mesmo. Miriam, tem situações em que a mudança, acho que tem até pensado, Tadovaldo, sobre isso também. A mudança do costume ela é feita justamente pelo direito. Então, por exemplo, às vezes, né? Você tem hoje todo um esforço, até tem uma ativista, advogada indiana, que acho que está agora no Brasil, passando aí os dias, que é o esforço de colocar leis realmente e fazer valer essas leis contra o processo de estupro e crimes de honra, que ainda são muito fortes no Oriente, na Ásia, de uma forma geral. Então, o direito, desde o Império Romano, isso vem com pensatas do Império Romano, quando o direito cresceu muito, né, o direito romano, é a mudança do costume através da lei. Aonde, se você tem um processo ali o caminho. Você teve, por exemplo, a questão de regras nesse sentido, até costumes na China, daquela questão de deformar os pés e outras coisas mais. Então, tem essa possibilidade. Às vezes, numa determinada cultura, você vai ter que ter o poder público entrando fortemente para fazer a mudança de costume da tradição. Mas eu acho que tem que ser o caminho. Só que este é um caminho longo e lento. Agora, o caminho pessoal, este vai depender de você mesmo. É você que faz. De que maneira? Não fazendo acompliciamento ou não fazendo igual. Isso já é um exemplarismo cosmoético. E também denunciando. E também, Loche, a questão da objeção de consciência. Nós ainda não temos essa cultura de fazer objeção de consciência. Por exemplo, no caso específico de animais. Eu lembro que
em Porto Alegre, houve um rapaz que entrou para um curso de biologia, foi um caso pioneiro, e foi recentemente, nos anos 90, ele entrou no curso de biologia e se negou a matar os camundongos, que era praxe. Inclusive, no meu tempo de escola, e lá já se vai muitas décadas, nós também tínhamos aulas de ciências com dissecção de animais, vivissecção de animais. Quer dizer, ninguém administrava. Tinha que ser feito, era da disciplina e tudo bem. Esse rapaz, ele foi corajoso e fez objeção de consciência. E o processo dele tramitou em várias instâncias. Ele ganhou em algumas, perdeu em outras. Quando o processo terminou, ele já tinha saído da faculdade. Então, de alguma maneira, houve um arranjo para que ele também pudesse se formar. E parece que ele fez o mestrado na questão do direito dos animais. Mas, o que eu digo com isso, que essa objeção de consciência, ela não se limita só no escopo da universidade, ela tem que existir na cidadania de todos nós. Tem coisas que nós podemos fazer essa objeção sem prejudicar ninguém, de uma maneira cosmoética, e dando excelente exemplo, que é a nossa questão da parapedagogia. Por que não? Então, por exemplo, todas as universidades, elas têm documentação à espera de quem queira fazer objeção de consciência, mas eu penso que os alunos nem se dão conta, ou até se dão alguns, ou também devem pensar assim, né, o que esse rapaz dizia, eu vou me queimar com os professores, né? Porque quando ocorre a questão da universidade, do corpo docente, o corpo discente ali é o mais frágil. Mas ele foi valente e lutou, mas nem sempre as pessoas estão predispostas a um processo demorado. Mas, de uma maneira, olhando a humanidade de uma maneira geral, é lógico que o direito e o paradireito, eles têm que entrar e fazer, então, o processo da organização, da ortopensenidade, da harmonia dos costumes, que não sejam tão anticosmoéticos, né? Os entretenimentos, que às vezes é entretenimento para um e é morte para o outro. Vamos lá? Estou a gostar muito de ouvir. Eu queria voltar àquilo que o Ló estava a dizer. Sim. De que a própria lei, a legislação, pode ter um efeito, e tem tido cada vez mais nas culturas. Eu falo de um exemplo caricato, que muitas pessoas não sabem, mas em alguns países da Europa, até há pouco tempo se usou burca. Sim. Inclusive em Portugal, no Algarve, no sul do país. Há pouco mais de 100 anos as mulheres usavam burca. E esse costume foi alterado por lei. Porque não era lei, não era uma tradição. Caricatamente foi porque os homens, um conjunto de homens, achavam que as mulheres assim podiam prevaricar, né, com outros homens, porque ninguém sabia quem O pensamento machista violento, né? Mas é um aspecto que nós também temos que refletir, fazendo argumentação, ou seja, como cidadãos, nós aqui começamos a ter um pouco mais de lucidez sobre estes processos, mas temos que levar esses argumentos lá para fora, para a nossa sociedade. E se todos nós fizermos um pouco, vamos ajudar também nesse sentido. O outro, queria colocar uma questão. Quanto à aculturação, nós estamos agora a viver um momento, já há cerca de uns 20 anos, assim, de forma mais intensiva, da globalização. Isso acaba por haver uma difusão de uma série de costumes, principalmente vindos dos Estados Unidos, não é? Que tem sido, em termos económicos, um difusor de muitos costumes. Eu gostava de comentar se fizesse esse paralelo, ou pelo menos esse contraponto, entre a globalização e o universalismo.
é tendência, está aí o Estado Mundial, não é? Que vai ser o nosso futuro, a unificação. Porque eu penso assim, a globalização ela é extremamente positiva, mas lógico que existe o processo de aculturação, ele pode ser econômico, ele pode ser militar, ele pode ser pelo uso da força, ele pode ser pela dominação, ele pode ser por um processo de guerra, né? Agora, essa aculturação que eu falo é esse processo pessoal da gente não se submeter aos idiotismos culturais. Agora, esse processo que você se referiu, eu penso que é um processo praticamente natural. A globalização está aí, ela tem um aspecto extremamente positivo. Se nós olharmos, hoje nós somos uma família multiespécie, nós vivemos num planeta ínfimo, num universo, num mega-universo, de bilhões e bilhões de estrelas, quer dizer, a tendência somos nós, que hoje estamos aqui, terráqueos, somos 7 bilhões e 200 mil humanos, mais 10 milhões de espécies pré-humanas e de princípios conscienciais. A tendência é que haja, dentro do possível, uma globalização também do processo da ética, da cosmoética, não é? Com o processo do Estado Mundial. Esse é o nosso futuro. E é um futuro que tem que ser pensado e trabalhado por cada um de nós, porque hoje nós estamos aqui, a nossa cidadania ela é planetária apenas. Mais adiante, nós estaremos colonizando, quem sabe, outros elementos. Por exemplo, peguemos lá 1970, acho que foi, o homem chegou à Lua, muito bem, pisou na Lua, fotografou. O que ele fez? Se a gente pensar em autorreeducação universalista, ele deixou um monte de lixo por lá. Isso é educação terráquea planetária? Então, nós não temos que pensar apenas pequeno, a gente tem que pensar grande. O dia que nós formos para outros locais, não mais pensando aqui nos nossos países, nos pensando num único país, um único Estado, que a cosmoética e o universalismo seja presente, nós temos que ter essa cidadania, mas essa cidadania cósmica, ela não vai se fazer da noite para o dia, nem no curso intermissivo, ela vai se fazer diuturnamente, nesses hoje aparentes conflitos internos, sejam políticos, sejam sociais, sejam econômicos. Esse é o exercício da convivialidade, que um dia vai resultar num processo extremamente positivo. Mas nós, enquanto consciências, nós temos que ter claro para nós que o que nós aprendemos, por exemplo, hoje aqui, numa próxima ressoma, nós vamos agregar um outro tipo de cultura, um outro aprendizado e vamos dar um outro exemplo. Então, eu trouxe o exemplo da Lua para a gente se dar conta que nós não estamos praticamente prontos para dar bom exemplo em um outro local. Nós temos que nos dar conta que, fora da Terra, enquanto estivermos nas ressomas aqui, nós representamos um terráqueo. É um terráqueo educado, universalista, ou mal educado e faccioso? E aí, fora da Terra, é universalismo mesmo. Fora da Terra, é isto, olha, tu está representando... As duas acepções, né? Uma representação, tu está representando lá 10 milhões de espécies, das quais o homem é uma só, e praticamente, não sei na época quantos seremos, né, em termos de humanos, mas nós estamos humanos. Então, eu penso que a autorreeducação universalista, o indivíduo tem que pensar assim: hoje eu estou num corpo humano, tenho uma fisiologia, uma parafisiologia, tenho uma mesologia, o que eu vou aprender aqui? Eu posso, assim como numa escola, ir para um outro patamar, para um outro local mais evoluído, ou seja, mesmo para uma comunex evoluída, eu já tenho uma etiqueta e uma para-etiqueta universalista? Então, é a pergunta que se faz diuturnamente.
eu vi na televisão uma brasileira que vai fazer uma viagem a Marte sem volta. Ela, inclusive, você já deve ter visto, ela diz que ela quer contribuir, que esse é o futuro da humanidade. Quer dizer, as coisas estão aí. Vai começar a aparecer colônias exatamente, extraterrestres, né? Quer dizer, o processo aqui, ele ainda é pequeno. Hoje, só mais uma coisa, me lembra muito aquela história do Gulliver, que foi escrita no século XVIII por um irlandês. Todos eram iguais, mas brigavam entre si porque cada um quebrava o ovo de um lado. Só que o ovo não tem lado. Então, a futilidade dos conflitos e o interesse dos conflitos é que faz com que a pessoa se obnubile. Ela não enxerga o maior, o grande. Se o meu mega foco é na belicosidade, eu e o outro, eu nunca vou pensar grande. O meu exercício ainda é muito mesquinho. Eu queria lembrar, acrescentar aí dentro da pergunta dele, que a gente fala muito de globalização, tende a pensar os últimos 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos. Né? Quando, na verdade, o processo da globalização ele vem ocorrendo há muito tempo. Há muito tempo. Se a gente pegar, por exemplo, um marco bem caracterizado disso é a formação dos estados. Né? Pega a Europa, por exemplo. Vamos pegar lá a Itália, onde você tinha vários reinados, você tem vários dialetos, e a própria formação do Estado implicava, uma das características era a definição de um idioma oficial. O que viria a se tornar o italiano, por exemplo, a Divina Comédia contribuiu para isso como referencial, da obra de Dante, e outras estratégias mais, e isso serviu para todos os estados. Você pega a Espanha, até hoje tem problema nisso, com a questão da Catalunha, e a formação do espanhol como idioma oficial. Então, sempre há alguma coisa que vai ser deixada de lado ou vai ficar em segundo plano. Sim. E aí as pessoas pensam globalização só dos Estados Unidos, mas esse é um processo que vem ocorrendo já há muito tempo. Né? Há muito tempo. Também, só esse é um exemplo. Isso me lembra uma questão muito séria, ela é tão óbvia, que é a questão da raça. Não existe, só existe a raça humana. Não existe outra raça, gente. O projeto Genoma, as informações estão aí para nos provar. Se a pessoa não quer ver e ela quer continuar pensando pequeno ou achando pequeno, ela tem o direito. Mas a raça não existe, só existe a raça dos seres humanos. Não existe a raça do negro, a raça do amarelo, a raça... Não. O projeto Genoma mostrou que a diferença entre um nórdico branco e um negro africano, um zulu, é entre 3% a 5% dos genes, da totalidade dos genes. Isso é ínfimo para ser caracterizado como raças diferentes. Mas, biologicamente, não. Mas, culturalmente, há as divisões, por exemplo, as etnias. Pela embalagem. Exatamente. Pela embalagem que é o que aparece externamente. A cor de pele, exatamente. olhos mais puxados ou não. Então. O fenótipo, a morfologia, a forma, é a primeira ilusão que a gente tem. Quem não perceber através da forma está longe do processo universalista. A conscienciologia traz. O que vale é o enfoque da consciência. O resto são inutilidades. Nós não podemos nos ater, tanto na questão política, socioeconômica, na belicosidade, por uma questão de cor, de aparência, que são os nossos fenótipos. Miriam, se tu me permite, eu queria evocar um contexto que é de violência doméstica. Porque Sim. Eu entendo que, para a gente entender o universalismo, a gente precisa estudar o que é anti-universal. E a gente Sim. vive cercados de doença e patologia. O Alexandre falou, ele é de Portugal. Em Portugal nem tem a lei Maria da Penha. A própria Maria da Penha, literalmente, deu muito a cara a tapa, nos dois sentidos, para conseguir Sim. que a lei fosse chancelada. E, além disso, eu tenho atendido, após o horário de trabalho, muita gente que vivencia esse quadro. E a gente percebe que, especificamente, idosos e os adolescentes, a relação dos adolescentes é de uma patologia tremenda, porque
existe todo um quadro de manipulação que o celular ajuda, né, e que as tecnologias acabam ajudando, prejudicando nesse caso, aonde o homem, normalmente por ser o mais forte, às vezes é ao contrário, mas existe muito processo de manipulação através da sedução, né? Então, tu age assim porque senão vai sobrar. Então, a quantidade de adolescentes que está lançando mão da Lei Maria da Penha é muito grande. Então, parece que isso tem aumentado. Então, por um lado, a gente tem as verpons, e, por outro lado, a gente tem um nível de violência com os adolescentes muito grande, muito sério, e não podemos né? esquecer, né, Fabiana, a questão das cons-réus. Isso, exato. Agora exatamente. é a época do processo da reeducação, antes de uma transmigração, se for o caso. Mas esse é o processo da reeducação, e a gente tem que estar consciente disso. Sim. A violência, pelo que sempre foi dito, ela aumenta e vai aumentar enquanto houver a falta da cosmoética, do universalismo. Agora, em relação ao que você falou, essa violência ela começa antes, ela começa com o vulnerável. Ela começa no vandalismo da vegetação, princípio consciencial. Ela começa nos maus tratos aos animais, princípio consciencial. Nenhum deles tem voz, vai descrever o caso ou vai entrar na justiça. Então, se nós observarmos uma criança que ela já começa com vandalismo nessas duas instâncias, abra o olho, porque ela será um títere doméstico. Ela vai realizar o processo da violência doméstica. É um crescendo. Então, nós temos que observar. Agora, enquanto as duas primeiras instâncias não forem devidamente valorizadas, vai passar batido. Ah, meu filhinho só jogou o gato na privada e puxou. O que tem? Era um gato, estava na rua, não tinha ninguém cuidando. É esse olhar ainda míope que a gente tem em relação ao comportamento. Para a genética, é muito sério. Esse comportamento veio da onde? O violento, na sua domesticidade, ele não é violento hoje. E ele também não podemos dizer que superficialmente ele foi violento pela educação que ele teve, ou pela falta dela, ou pela mesologia. A paragenética somos nós, é isso que nos define. Eu não estou dizendo que a mesologia não interfira, não isso, mas ela não é determinante. Então, o nosso processo de autorreeducabilidade é o autoencantoamento para ontem, porque é ele que vai nos fazer emergir, às vezes, de culturas extremamente violentas, extremamente retrógradas. Hoje nós não temos a infibulação aqui, hoje nós não temos a tourada mais aqui, mas e na próxima vida? Aonde é que você vai nascer e que tipo de comportamento você vai assistir e o que você vai fazer. Então, as coisas têm que estar muito claras para a gente chegar numa próxima vida com mais escopo, com mais estrutura, com mais segurança, para dizer, opa, esse comportamento eu não vou me compliciar. No mínimo, eu não vou reproduzir. Agora, se eu tiver essa ideia de que cultura é tudo e que eu sou produto da cultura, né? Já está formatado. Não, aí eu já entro por baixo. O processo da autorreeducação vai ser a cultura que vai me educar. E nós sabemos que a cultura, ela mais deseduca que educa determinadas culturas. Bom, agora uma questão de porta westfálica na Alemanha. Sim. Em Paradoxologia, página 4, considerando o paradoxo de a autorreeducação ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação com as consciências, pré-humanos, vegetais, ambientais e objetos. Poderia indicar técnicas a serem utilizadas para a manutenção do foco e profilaxia das energias contrárias em situações onde o entorno se manifesta muito distante da realidade do universalismo? Muita calma nessa hora, né? Tem que ter muita calma. Para que o entorno mude, e nós já falamos sobre isso, né? Para que a lei seja, para que exista a legislação, a lei, às vezes a lei ela é promulgada, mas ela não é efetivada, não existe a fiscalização, não existe nada, né? Como muitas leis que nós conhecemos. Então, eu penso que o único processo que nós temos à nossa mão nesse momento seja o exemplarismo pessoal e seja o diálogo.
a gente tem que ter certa empatia para poder compreender o outro. Se o nosso entorno é muito violento, nós temos que entender que nós não podemos ter a visão poliana. Nós não podemos sair aí, como a gente vê bastante, as pessoas doutrinando, fazendo lavagem cerebral e pregando na rua. Não é essa a metodologia. A metodologia é a parapedagogia do autoexemplarismo. Começa com o autoexemplarismo. E depois as pessoas vão observando, vão questionando, e você vai fazendo atares. Agora, se você tem outros recursos que você possa utilizar, ótimo. Então, estudo de grupo, até o processo da cidadania, que é chegar lá para o seu político, seu deputado, sugerir algum tipo de tema que está sendo difícil para você conviver e que você gostaria de contribuir. Eu me lembro muito da PEX, que a pergunta era essa, né, num curso que eu fiz. Qual é o problema do mundo que você gostaria de contribuir para aquele não, para a sua solução, para resolver, para solucionar? O meio, a sociedade, de uma maneira geral, ela não está... ela não é sensível para determinadas sutilezas, que aparentemente são sutilezas. Ela vai a grosso modo, ela vai pela maioria, ela vai pela média. Então, nós temos que dar o exemplo. Então, o que eu poderia sugerir para ela é isso. E tem todos os recursos que também ela, como consciencióloga, pode utilizar. O processo da TENEPS, esse é um ponto importantíssimo. Ele é terapêutico, ele começa a trabalhar no bastidor. Muitos se enganam achando que o processo inicia no intrafísico. Agora, se você não tiver no foco a mobilização extrafísica, você não entra em sincronia e não tem a equipe extrafísica para poder lhe dar força no intrafísico. Ninguém faz movimento sozinho, o movimento é sempre sincronizado. Então, a TENEPS, eu penso, é um processo praticamente paradireitológico, parapolítico, paraterapêutico. Ele vai mobilizar forças para que o terreno seja compatível, para que as coisas comecem a acontecer. E essa seria a minha... Perfeito. Pode? Não sei se o caso aí dela caracteriza infiltração dessa pessoa da Alemanha, né? Mas pode chegar o caso de uma das técnicas a ser utilizada do TENEPS, ser ressex, num contexto desse? No âmbito pessoal. No âmbito pessoal. A pessoa já fez a recim e agora ela faz a ressex. Ela muda o processo existencial. Vamos dizer que o ambiente esteja muito desfavorável do ponto de vista. Ela teria que avaliar, não é? Uma técnica das autorreflexões de 5 horas seria bom sentar durante 5 horas, avaliar o processo. E ela vai ter muitas inspirações, porque nós não estamos sozinhos em determinadas metas, né? Agora, uma questão de Quebec, no Canadá. Poderia, por favor, relacionar o tema do verbete ao aprendizado de idiomas? O poliglotismo. O poliglotismo, ele é uma das ferramentas para a conquista do universalismo. Nesta vida, por exemplo, cada um de nós tem o seu idioma mãe, mas tem pessoas que se predispõem a compreender, a aprender, para melhor compreender o outro. Isso é um processo empático. Então, ele mostra que o indivíduo tem aquele traço da empatia. Ele não pensa assim, não, eu falo português, quem quiser me entenda, quem não quiser, tudo bem, trago lá um tradutor. Ele já tem um processo interassistencial maior. Ele vai ao encontro daquela língua, daquele local. Quer dizer, nós não podemos afrontar as culturas, mas nós temos que nos adaptar a elas de uma maneira lúcida, com discernimento. E o poliglotismo, ele abre muitas portas. Interessante, dentro disso que você está falando,
porque o idioma ele define muito a forma de pensar, né? Nós estruturamos o nosso pensamento e raciocínio no idioma, quer dizer, nós pensamos aqui em português, né? A pessoa a língua nativa, a língua materna, né, é o inglês, vai pensar daquela forma. E os idiomas têm diferenças estruturais que acabam levando a diferenças na forma de pensenizar. Melhora as neossinapses, né? Justamente. Então, uma das formas, você comentou muito da empatia, na hora que a pessoa domina o outro idioma, facilita a empatia no padrão de pensenidade daquela outra pessoa. Exatamente. Então, essa é uma questão lógica, se a pessoa compreender esse mecanismo entre pensene e idioma. Exatamente. E a pessoa, ela fica mais aberta à interação. Comparando, por exemplo, quando vem algum estrangeiro que vai fazer uma grande palestra, ou vai fazer até shows de música, quando ele diz boa noite, muito obrigado, o público se derrete. É mais ou menos isso. Mostra que ele se deu ao trabalho de... É uma questão de uma empatia incipiente. Você quer ver uma coisa que é interessante, que eu acho assim, às vezes até difícil da gente entender, né? Por exemplo, a questão do adjetivo e substantivo, a ordem, a diferença entre o português e o inglês, só para pegar aí como exemplo esses dois idiomas, né? No português você tem o substantivo e depois o adjetivo. O adjetivo. Normalmente no inglês é o contrário. É o contrário. Então você tem, aqui a gente fala carro azul, lá vai falar, se fosse em português, né? Azul carro. Qual que é o mais lógico? Qual que é o mais adequado também? Porque existe um purismo, às vezes, de colocar todos os idiomas também de maneira igual, e não é. Tem certos aspectos de um idioma que são mais racionais, tem outros de outro idioma que vão ser mais, né? Mas essa diferença parece assim uma coisa simples, mas influi muito na forma de pensar. Por exemplo, quando eu falo carro, eu já delimitei na comunicação a ideia que eu quero trazer, e depois eu venho com uma propriedade deste elemento, que é a cor. Agora, quando eu falo azul, ficou aberto. Quer dizer, eu estou falando primeiro de uma propriedade para depois falar de quem é que tem essa propriedade. Vai do geral para o particular, ou vai do particular para o geral. Em tese sim, porque você abre, né, aquela propriedade pode ser azul, pode ser da cadeira, pode ser, né, do mar, do céu. Da atmosfera, só que, do que for. Pelo menos eu vejo nesse aspecto, no português é muito mais lógico. Porque você já passou a ideia e aí você vem com o diferencial dele para aquilo que Mas você quer trazer. sabe que, além do poliglotismo, que essa pessoa perguntou, também o processo do turismo, ele é também uma das ferramentas, se bem utilizado, se não for só um processo de dromomania. E se a pessoa fizer um turismo com discernimento, ela já pode fazer a assistência a locais que ela deve ter em vidas anteriores, passado, limpando rastro, pessoas que ela está acessando nessa vida, já que não nasceu lá, mas foi até lá. Então, tanto o turismo quanto o poliglotismo, ele traz uma intimidade com o outro, aí entre aspas, o outro estrangeiro, né? Mas é o outro consciência, é o teu familiar planetário, né? E outro aspecto importante também nessa relação universalismo e poliglotismo é que todos nós pensamos através de conceitos, né? Ninguém consegue pensar se não for através de conceitos, né? O conceito é o que representa alguma coisa, seja abstrato ou concreto. E tem termos que só determinado idioma possui. Então, quando você fica preso ao seu idioma, você tem uma dificuldade de acessar também determinados conceitos. Daí até a gente ainda há pouco estava falando do estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? Exatamente. Quando você tem um termo referente a um conceito que naquele idioma não possui. Ele importa este conceito, né, através daquele termo, daí o estrangeirismo. Não é? Então, isso é interessante porque você até abordou na remissiologia de alguns verbetes, né? Permite a amplitude pensênica, a ampliação da amplitude pensênica. É o que, não sei se... É aqui, ó, a segunda ordem pensata, qualificação. A qualificação de qualquer realidade começa pela autopensenidade. A autopensenidade é tudo. Então, o processo é sempre individual para o grupal.
Mas sabe, Loche, agora eu lembrei daquilo que nós falamos anteriormente sobre a questão, né, de hoje nós somos uma família multiespécie aqui nesse planeta e amanhã poderemos estar em outros lugares. Nos anos 80, não sei quem viu, eu vi, existe um filme chamado O Inimigo e Eu. Inimigo Meu. Dos anos 80. Isso. Dos anos 80. Ah, que bom aí. Inimigo Meu. Exatamente, Inimigo Meu. Era Ficção um humano científica. que estava com um réptil, né? Isso. Inclusive, ele engravidava, né? Exatamente. Era homem, ele era... Então, ele é muito interessante, andrógeno. porque ele mostra o processo sob abordagem consciencial, o resto não valeria nenhum tipo de barreira entre eles. E depois de um certo tempo, de inimigos passaram a amigos, porque eles tinham interesses em comum, a convivência, a empatia. Tudo isso foi construindo uma amizade. Quer dizer, o que restou foram duas consciências que se encontraram. Então, esse é um processo que a gente tem que construir diuturnamente. Olhar além da forma, que foi o que, no fim, aconteceu. Independente dele engravidar e ter uma forma completamente diferente, pensar na consciência, uma consciência junto com o outro, é o nosso desafio o tempo inteiro. Então, se nós pensarmos assim, o universo, se no universo só existe consciência e energia, gente, é uma família, é a família universal, é a família consciencial, que não somos só nós aqui, né? A família consciencial, a nossa família consciencial são todas as consciências que habitam o universo, independentemente do local que for. Eu gosto de fazer a analogia como se o nosso universo, que está em franca expansão, enquanto nós estamos aparentemente sentados aqui, nós estamos rodando pelo espaço e estamos dentro do universo em expansão, é como se cada um dos locais, e isso é um preâmbulo para o processo universalista, é admitir a existência de outras consciências nos mundos habitados, né? Se nós pensarmos que cada um deles é um apartamento, nós vivemos numa grande edificação, cada um vivendo em determinado local, mas o que é que nós temos em comum? Todos somos consciências. Então, o exercício também para a criação de novas sinapses e neossinapses é nós extrapolarmos e pensarmos em situações, não as comuns corriqueiras, mas também nelas, situações que, porventura, você vai se deparar num futuro próximo. E qual será a sua atitude? O que você, com essa vivência de hoje, angariou e lucrou, né, na sua FEP, que vai contribuir para esse processo universalista? Porque nós somos do universo. Realmente nós somos consciências. E as consciências são do universo. Eu até coloquei aqui na fatologia a condição de universalidade da consciência. Nós não podemos nos esquecer disso. A consciência, ela por si só, ela é um processo universal. É o que existe no universo. Laurentino, você quer comentar alguma coisa do processo de idioma, de universalismo? Acho que é interessante aqui aproveitarmos também, tem gente especialista aí no assunto. Só para quem não sabe, o Laurentino viveu em Israel, é brasileiro aqui, né, e viveu uma temporada em Israel, é casado com uma marroquina, né, Marrocos. Isso, a Marise. Né? Então tem uma boa experiência do processo multicultural. Eu vivi primeiro na França, Alemanha, Inglaterra, e aí depois, mais tarde, em Israel. E o que me ajudou muito em expandir a consciência foi justamente de ver coisas que aqui eram importantíssimas, lá não eram. Coisas que para nós é corriqueiro, em Israel, por exemplo, seria uma coisa inaudita. Exemplo, por exemplo, um misto quente. Um misto quente ou um misto frio em Israel é herético. Eles não misturam carne com produtos do leite.
Isso é pecado. Entende? Não existe. Então, por exemplo, se você tem uma coisinha de nada, né? Para ver pão de leite com presunto. Exato. Nem presunto existe. Presunto, né? e queijo. Existe uma espécie de mortadela de peru, as coisas assim. Mas a questão das línguas, você estava falando agora há pouco a questão dos adjetivos. No inglês, o adjetivo simplesmente, um adjetivo, por exemplo, que indica cor, ele simplesmente indica cor, mais nada. Indica qualidade, mais nada. Para nós, indica se essa qualidade pertence a algo que está, ou alguém que está no plural, no feminino ou no masculino. No inglês não tem nada. Tem blue, acabou. Nós temos azul, azuis, né? Ou vamos dizer, vamos pegar o amarelo que é mais fácil, né? Amarelo, amarela, amarelos e amarelas. E ele só tem yellow. Então, para ele, a maneira de pensar é diferente da nossa. Aí é uma questão de detalhismo, não é? Não, é justamente para ver que pegar na empatia, né? Para criar empatia. O detalhismo, ele favorece o processo empático, ele mostra as diferenças, por menores que sejam, e elas fazem diferença. Né? E as expressões, muitas vezes, denotam costumes antigos, coisas religiosas, às vezes ideias avançadas, às vezes ideias atrasadas. Quando você consegue ir num país, você mora lá, você aprende a língua, você interage com as pessoas do dia a dia, é uma coisa. Quando você faz turismo é outra. Faz turismo, você vai nos locais importantes, te mostram o que querem mostrar, e é uma face somente daquilo lá. Você tem uma ideia, vamos dizer, para consumo, né? Superficial, de propaganda. E quando você fala a língua, você conversa com o rapaz da esquina, com o garçom do restaurante, você conversa com... Eu tive uma experiência, não de viver em outro país, mas um pouco nessa linha do que você está falando. Eu tenho um grande amigo que é japonês. Nasceu no Japão mesmo, não é só filho de japonês, é japonês, foi para o Rio de Janeiro, e a gente cresceu junto. Então, através dele, eu frequentava a comunidade japonesa no Rio de Janeiro e tal. Um estranho no ninho, né? Eu aqui com essa minha aparência, só com japoneses. E aí, de frequentar a casa dele, eu comia muitas das comidas japonesas que a gente não vê nos restaurantes japoneses. A gente tem uma ideia, aí, bem na linha do que você está falando, vou pegar o aspecto da culinária. Como é o processo do universalismo. Então, a gente tem uma tendência a achar que comida japonesa é sushi, sashimi, aqueles outros lá, e você tem uma série de outros pratos, e se ninguém te avisar, você ia falar, não, isso aqui não é comida japonesa. Não são vendáveis, né? Não são conhecidas, porque a gente tem um padrão, dentro do que ele está colocando, tanto do turismo quanto do que chega para a gente, que você acha que aquilo é a totalidade. Isso, você acha que a parcela é a totalidade. É quase que um estereótipo, né? É um estereótipo. A parcela é um estereótipo. Mas, sabe, em relação a isso que o Laurentino estava colocando, né, da intimidade ou de ir só superficialmente, a gente pode fazer uma analogia com o próprio curso intermissivo e a Ressoma. No curso intermissivo, a gente faz assim um turismo, e olha, vou nascer aqui, esse país é assim, esse país, etc. E tal. A gente vê, né, a cavaleiro. A Ressoma é o processo da intimidade com a cultura. Aí você emerge e, às vezes, submerge no processo cultural. Se não tem o processo profilático, pessoal e mesmo de curso intermissivo, você sabe que aquilo ali é um processo temporário e que não pode abalizar tudo. A questão da alimentação é uma coisa muito comum. A gente vê pessoas horrorizadas porque o oriental come cachorro. Aí a gente pergunta o seguinte: sim, mas você não come o boi? Como? Tá, mas o indiano é vai boi, ficar... cachorro é o cachorro. Mas e o indiano vai ficar horrorizado com você que está comendo o animal sagrado? Se nós pensarmos bem, o que nós fazemos, né, entre aspas, a nossa cultura, nós temos o apriorismo de achar que é correto.
O boi e é o etnocentrismo, né? É o etnocentrismo. A pessoa nem se dá conta que ela está sendo etnocêntrica. Porque o universo dela é a cultura dela. Esse é o problema. Schopenhauer já dizia, o homem acha que o universo é até onde ele pode enxergar, é o horizonte que ele enxerga, com as sensações, com os 5 sentidos, mas não é verdade. Nós temos a nosso dispor o nosso parapsiquismo, que quebra todo tipo de idiotismo cultural, que nos mostra o para-direito de todas as consciências evoluírem, independentemente de etnia, do que for, que é um direito universal da consciência. O parapsiquismo quebra o nosso processo de forma holopensênica patológica, o nosso paradigma pessoal, que às vezes está engessado, já virou uma múmia fossilizada e está tentando caminhar, está tentando se adequar, ou está tentando adequar a realidade às suas crenças pessoais. Isso é uma coisa muito comum. Então, todos estão errados, a minha alimentação é a correta. Esse é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Aonde eu coloco o meu afeto? A questão que eu coloquei aqui também, da meritocracia do afeto. Olha, eu só gosto se, eu só vou te dedicar o afeto se você merecer. O que é o merecer? Não, você vai comer boi, não vai comer cachorro, porque isso é um escândalo. Então, o anti-universalismo é o processo da meritocracia afetiva. Todos, mesmo que comam cachorro, gato, ou seja o que for, ou boi, ou o que ainda estejam no processo de comer animais, que ainda comem princípios conscienciais, todas as pessoas têm o seu direito e o seu para-direito, e todas elas merecem o afeto. E esse afeto a gente traduz na interassistência. Então, a quem nós vamos assistir? Para assistir, tu tem que ter afeto. Quem é que nós vamos assistir? As com os réus? Sim. A nós mesmos? Sim. Então, o afeto ele não pode ser... não pode depender do merecimento. Ele não pode ser meritocrático. Inclusive... É um afeto incondicional. Max fraternismo seria entrar nisso. O autoafeto não pode ser meritocrático. Daí autoestima. Exatamente. Então, aqui entra um elemento aqui da fatologia, que é a autotransafetividade. Isso é um processo individual e pessoal que não depende de fazer o correto para receber o afeto. E isso a gente faz com a gente, né? Aí entra o processo da autopunição, da automutilação, da autovitimização, que é extremamente anti-universalista. Eu penso que oportunidades nós temos o tempo inteiro para fazer as reciclagens. E teremos. Hoje, nós estamos entre seres humanos. Esse filme, não é, Laurentino, excelente, nos mostrou o quê? Isso anos 80, gente, 30 anos atrás. Abra o olho, os olhos, os para-olhos, o seu parapsiquismo. Já comece a fazer as excursões aí de paraculturação, porque você é uma consciência. E conviverá com todas as outras, independente se tem 3 olhos na testa. Então, esse exercício, se a gente fizer esse exercício devagarinho, talvez, eu acho que possamos melhorar um pouco a condição da nossa ficha, e melhorando a condição da nossa ficha, a gente possa ter oportunidades, aportes aí extrafísicos, para poder acelerar um pouquinho e melhorar a nossa visão de mundo, ou de universo, né? Valentina, você quer concluir? Só para complementar, essa questão de você conhecer o outro faz com que você veja o que você tem de absurdo. Eu vou contar, se me permite, aqui fazer um papel de cobaia. Em 62, eu era jovem ainda, no mês de julho, estava em Israel, um calor tremendo, né, verão, e a gente estava de short, regata, e passa um senhor judeu, um chapéu preto na cabeça, todo encapotado. Eu olhei, falei, mas o que é isso, né? Aí eu perguntei para o padre que morava lá, né? Mas por que ele está vestido desse jeito?
Aí o padre me disse, ele pertence a uma seita da Polônia, do século XVII. Na Polônia faz muito frio, eles se vestiam desse jeito na época, ele continua vestindo assim. E num local diferente. Eu já usei batina. Bati a mão na testa. Vendo o outro, eu vi o absurdo de eu usar aquele trem enorme lá, preto até embaixo, no calor tremendo aqui no Brasil. E achava muito normal quando eu fazia isso. Eu preciso ver o outro para abrir meus olhos. Laurentino, é por isso que tem aquela coisa, né? Quando você aponta o dedo para alguém, os outros 4 estão apontados para você. Você aponta um para o outro, né? Mas os outros estão apontados para você. Quer dizer, nós vivemos numa grande casa de espelhos. O que a gente observa no outro, a gente tem que ver se possui também. Isso que vocês estão falando é interessante, só tem 2 pessoas aqui para falar também, mas um caso, caso rápido aconteceu comigo do Rio para cá, Rio de Janeiro para cá, para Foz do Iguaçu. No Rio de Janeiro, a gente está acostumado, tranquilamente, é uma cidade praiana, as pessoas, principalmente os homens, saem de casa de sunga, né? Sai de sunga de casa, sunga e chinelo, às vezes até sem chinelo para ir para a praia, né? Quem mora Zona Sul, sobretudo, é uma coisa normal. E aí, quando eu cheguei aqui, no prédio que eu me instalei, na época, tinha uma piscina na cobertura do prédio, do edifício. Bom, vou para a piscina, sunga. Né? Tinha acabado de chegar aqui em Paraná, e aí entrei no elevador pequenininho, lotou e eu só de sunga. E aí eu comecei a sentir nas energias um mal-estar, porque a pessoa com a cabeça aqui assim no meu peito, quase. E aquela coisa esquisita, eu, mas o que está acontecendo? Né? Totalmente alienado, não sabendo qual era o problema. Até que depois eu me dei conta que o problema é que aqui não era acostumado a andar dessa forma, quer dizer, não é comum isso, andar disso, é como se eu estivesse pelado dentro do elevador praticamente, não é? Então essas diferenças, dentro do que você falou aí até de vestimenta, eu vivenciei aqui na prática, porque era uma afronta ali, era um choque, eu estar de sunga, é como se eu estivesse só de cueca, né? Mas era sunga e ali no elevador, não era local disso. Né? Então são coisas interessantes. Mas vamos lá, você queria falar? Parabéns, eu sou Madeleine. Eu estou aprendendo a falar português. Para onde, mano? Eu sou do Peru. Peru, legal. Mas para mim falar, inclusive em idioma, é já difícil. Mas eu vou esforçar-me para falar. Está indo muito bem. Eu me sinto muito identificada com seu tema, porque eu tive que mudar muito. Eu cresci em uma cidade pequena, com muita violência. Qual era o nome da sua cidade que você cresceu? Na cidade, mas na educação eu aprendi muito, porque eu tinha no poder de discernir as boas coisas e as que não eram tão boas. Pode esperar, tô tranquila. Você temia o quê? Você temia? Temia? Você tinha medo de alguma coisa? Quê? Medo? Sim. Si yo me iba a equivocar, o sea, siempre tuve miedo del error. Mas quando eu estudei, eu comecei a descobrir muitas coisas. Eu tinha o poder de ver lo bueno y lo malo. Eso me ayudó para seguir estudiando y cambiar mi vida, ¿no? O sea, empecé a ir a la universidad y ya eran pues personas que, bueno, estudiaban más y me ayudó más. Después tuve que ir a Estados Unidos a trabajar. Después, por causa de seguir estudiando, me fui a Chile. Después me fui para Lima. Después para acá. Mas eu tuve que mudar muito.
eso que me ayudó a pensar así más. Eso que fue un autorreciclaje todo tiempo. Me está dando como que a forzarme a hablar más. Este não funciona. Y bueno. Está funcionando. Luzia, vê se levantou ali. Volta para o anterior. Sim. Alô? Vai. Pode ir. Y bueno, agora eu me sinto mais tranquila. Eu penso que eu vine acá porque eu queria seguir pensando. E eu me sinto muito agradecida com vocês porque penso que me siguen ajudando a pensar. Olha, nós que estamos agradecidos por você ter vindo e vamos te acolher da melhor maneira possível. Aqui é o teu lugar, essa também é a tua família, esse também é o teu povo. E te sinta à vontade para qualquer coisa, para fazer perguntas, não é? Nós estamos muito satisfeitas. É um grande exemplo. Você está chegando agora. Com a sua presença, né? Até porque, minha querida, a vida ressoma, nascer de novo. A gente já sabe que a meta é fazer o maior número de autossuperações possível. Então, pela sua caminhada, você está fazendo tema de casa, está se autossuperando continuadamente. E eu te dou meus parabéns. Muito bom. E os parabéns, Miriam, e os parabéns valem porque... Vale porque, muitos parabéns, porque ela chegou no CAEC sem saber o que era e só queria ver o que era conscienciologia. Ela chegou às 11h30, Hoje? Na sexta-feira. Na sexta-feira. À 1h30 ela estava na tertúlia. E às 14h30 ela estava no Congresso de intermissivista. Certo? Olha, palmas para ela. Então, ela não sabia o que ela tinha vindo fazer em Foz. Ela só sabia que tinha que chegar aqui. E aí ela recusou. Recuperação de bons, ela né? recusou o convite para ir fazer compra na Argentina, para ir à festa, porque ela queria saber de estudar. Como é o nome? Madeleine. Madeleine? Isso, Madeleine. Parabéns, Madeleine. Hoje tu fez um processo parapedagógico aqui conosco. Tu nos deu o melhor exemplo para todos nós. Isto, viu? Ó. Agora, então, tem que estudar mesmo o seu processo de curso intermissivo. Tudo sério. indica você chegar nessa sincronicidade. Já vi com a curiosidade em relação ao termo conscienciologia. Já caí no congresso de intermissivistas. Há de se desconfiar, não é? E outra, e está aqui, continuar que ainda continuou. Então, olha isso, veja... Aproveita essas ideias aí, o que você vai poder fazer daqui para frente. E eu fico satisfeita porque você abrilhantou o processo do universalismo. Você é um exemplo vivo disso. Não, e a sincronicidade com o verbete. Com o verbete. E o interessante é que ela também foi a primeira das cobaias, 5 cobaias, foi a primeira sorteada. Lá no Congresso. Lá no Congresso. Então, obviamente, veja só, você está sendo amparada. Você não chegou aqui sozinha. Extrafisicamente, tem amparador que está te ajudando. Tenta sintonizar nas consciências extrafísicas que estão lhe ajudando. Com certeza, teve assistência para chegar até aqui. Não é? Muito bom, parabéns. Mas vamos lá, Alexandre. Queria refletir aqui em voz alta convosco um aspecto que... Aproxima um pouco o microfone.
A nossa tendência natural é nós criarmos uma visão um pouco simplista das coisas, em termos gerais, e simplista dos outros também, e das culturas. E a criação do estereótipo é o nosso, é a nossa natureza. E daí a importância que o professor Valdo falava sempre, e dava o exemplo do detalhismo. E não era só o detalhismo do conteúdo de determinados assuntos, era o detalhismo nas pessoas. Ele dizia que adorava pessoas. Exatamente. E estava o tempo todo procurando ir mais além do que, às vezes, nós próprios, relativamente às nossas retrovidas, ele procurava sentir e perceber as pessoas na sua profundidade. Daí é preciso contrariar esta tendência e é preciso um autoesforço continuado, que ali a nossa colega também fez esse esforço para connosco e para com os outros. Não é? E aí nós colocamos não só o outro indivíduo, mas o outro grupo, a outra cultura. Exatamente. Mas, sabe, isso que você falou é correto. A tendência humana é simplificar para poder absorver melhor, ou mais fácil, ou mais rápido. Essa é a tendência. O detalhismo é exatamente o contrário. No detalhe, nós aumentamos a nossa cosmovisão. Na medida que entra detalhes, seja da biografia de alguém, seja de algum objeto, seja de algum fato para fato, nós conseguimos ampliar as variáveis que nós não estávamos vendo. Então, a técnica do detalhismo, seja para aplicada em qualquer situação, ela favorece o aumento da cosmovisão. As pessoas e as consciências não são iguais, 2 cães da mesma raça não são iguais, 2 árvores da mesma espécie não são iguais, elas têm as idiosincrasias, as particularidades, as diferenças que as fazem singulares. Então, toda consciência é singular. Mas eu concordo contigo, é mais fácil a gente chegar, antes de estudar uma cultura, vai em algum local, ao invés de estudar, saber os porquês, compreender não quer dizer aceitar e se acompliciar, mas tem que fazer o esforço da compreensão do outro, enquanto pessoa e enquanto grupo cultural. Concordo contigo, com certeza. Só que a maioria vai pelo atalho mais rápido e mais fácil. Não, deve ser assim, como você falou da alimentação, né? O alimento japonês é esse, não tem mais nada, né? Isso é a lei do menor esforço. Exatamente. Questão de Niterói, fatologia, sexta linha. O que é a autossuperação do especismo? O especismo é o racismo, pode-se dizer assim, das espécies. Por exemplo, nós somos a espécie humana, o Homo sapiens. Existem 10 milhões de espécies. Na medida que eu categorizo, valorizo determinada espécie em detrimento de outra, é o especismo. Então, por exemplo, eu valorizo o cão. Agora, desvalorizo o boi. O boi eu mato, como, ingiro todos os dias. O cão, ele vai virar o meu cão almofada. Ele vai ao veterinário, ele tem brilho nas orelhas, ele usa roupa. É quase um processo antropomórfico. Então, essa diferenciação de tratamento de uma espécie, que, na verdade, é um princípio consciencial e será uma consciência, é o que se chama de especismo, que será o meu próximo verbete, especismo estagnador. Ele só aguarde um pouquinho que a gente vai discutir profundamente. Breve, nas melhores livrarias, né, as melhores... E aqui, no Tertuliário. E aqui. Fatologia, na 9ª linha, de baixo para cima, pode aprofundar a discriminação entre tolerância e aceitação do diferente e das diferenças? É exatamente isso que o nosso colega aqui também falou. Uma coisa é você tolerar. O sinônimo de tolerância é a condescendência. Você faz uma indulgência, mostra
um patamar superior e um patamar inferior pelo seu julgamento. Isso é tolerar. Tá? Agora, a aceitação é você aceitar o diferente ou as diferenças como o direito que ele tem, o direito que você tem de ser diferente, de pensar diferente, de fazer diferente. Então, a tolerância é algo meio paternalista, para não dizer extremamente preconceituoso. Quando a gente diz eu tolero alguém, a conotação da palavra já diz, você suporta essa pessoa, mas você não entende ele como um ser que tem o direito de ser como é. Então, essa a gente nota muito na mídia, em escritos, livros, a tolerância. Mas a gente tem que repensar o processo. Não é a tolerância, é a aceitação. Aceitar não quer dizer fazer igual. Eu aceito que você pense assim, você está no seu direito. Isso é o para-direito. Perfeito. Crescendologia, página 3, terceira linha. Pode ampliar sobre o crescendo evolutivo? Autopesquisa, autorreconciliação, autorreeducação? Para que nós possamos fazer o processo da autorreeducação, a gente tem que ampliar o conhecimento. Então, nós temos que ampliar a autopesquisa, conhecer a nós mesmos, para sabermos aonde e com quem e quando e com que local, às vezes, ou com qual cultura nós precisamos nos reconciliar. As nossas retrocognições sadias, elas nos ajudam bastante nisso. Então, toda a informação, quanto maior o número de dados que nós temos, nós podemos bater o martelo em relação às nossas metas. Então, a partir da autopesquisa, tanto do autoconhecimento, quanto do conhecimento da mesologia, do conhecimento das culturas, do conhecimento das pessoas, da empatia por elas, nós podemos fazer o processo da reconciliação. É um crescendo natural. Depois da reconciliação, nós temos a autorreeducação. Com esse processo, nós atingimos um processo autorreeducacional, que essa é a nossa meta. Se aqui é o planeta escola, e já é um planeta escola, a palavra é reeducação. Como o paradigma consciencial nos mostra e a gente vivencia, não é educação, é autorreeducação. Essa é a palavra. Por isso o argumento é a autorreeducaciologia como especialidade. Perfeito. Miriam, gostaria de agradecer, estamos chegando, infelizmente, no nosso horário. Eu que agradeço. Foi excelente aqui o debate, a discussão de ideias, bastante rico, na minha opinião. Parabéns. E a diversidade das pessoas que vieram prestigiar o tema, eu fico muito agradecida. Justamente, acho que até dentro do próprio Holopensene, né? Bastante diversificado. Perguntas de diferentes países, estados, aqui tertulianos presentes, né, de diferentes países também. Exatamente. Então, acho que ficou bem dentro do próprio Holopensene. Parabéns. Esperamos aí os seus próximos verbetes. Você já deu a dica de qual vai ser o próximo, né? Sobre especismo. Especismo estagnador. Então, já está aí na boca do forno. Estão convidados. Tá certo? Gostaria de agradecer também a presença aqui dos tertulianos, agradecer também a participação e audiência dos teletertulianos, agradecer aqui a equipe da Enciclosapiens, a professora Fabiana Cerato, agradecer também a equipe de suporte, o professor Robson, o professor Nils também, agradecer, então, obviamente, aos amparadores e até uma próxima oportunidade. No meu caso, vou estar aqui na próxima quarta-feira, só destacando, nós vamos ter uma tertúlia especial, que vão ser os 20 anos do CAEC. Então, nós vamos ter aí na próxima quarta-feira, depois de amanhã, o verbete que vai abordar, vai ser também dentro dessa temática, né, com o Fernando Barbaresco, que é o secretário-geral do CAEC, e aí vai se comemorar o 15 de julho, é o aniversário do CAEC, e o CAEC vai estar aí comemorando 20 anos. Foi fundado em 15 de julho de 1995. Então, nós estamos comemorando 20 anos, uma tertúlia especial.
Peço para que todo mundo aí esteja presente, chame as pessoas, porque vai ser um evento, um marco interessante aí, uma chancela desses 20 anos de trabalho do CAEC. Tá? Nós vamos para os nossos comerciais, mas eu acabei não divulgando, quero só aproveitar antes, então, fazer aqui também a divulgação. O curso Como Ler, né, o Leitura Lúcida, o curso Leitura Lúcida, o CAEC está lançando aí a sua segunda turma. A primeira turma foi um sucesso e é um curso para aprendizagem de uma leitura mais efetiva, crítica, técnica, para que a pessoa promova essa competência de leitura de diversas formas. São vários professores, o curso é feito à distância, também com módulos presenciais. Vale a pena conferir, então, o curso Leitura Lúcida para tornar a pessoa um leitor ou leitora crítico e, consequentemente, também um escritor tarístico. Ok? Mais informações no site do CAEC ou na secretaria do CAEC, a pessoa pode ligar. Vamos, então, aos nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 27 assinaturas no livro de presenças, 21 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje nós teremos 4 divulgações. Primeiro, Alexandre Zaslavski vai falar sobre o primeiro colóquio Interparadigmas. A Fabiana Cerato, em seguida, o programa Verbetografia. Aí teremos também a Dalva sobre o curso avançado de auto-mega-euforização. E, por fim, o Fernando Pires sobre o encontro do Colégio Invisível da Ressexologia. Antes, a Dalva vai dar um recado do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Em nome do programa Amigos da Enciclopédia, venho agradecer mais uma vez a todos que estão nos apoiando e fazer o convite para aqueles que ainda não são se tornar parte desse programa. E dizer também, pessoal, que é muito importante a sua colaboração, pois através desse programa é que podemos contribuir financeiramente na manutenção de toda a estrutura para a elaboração da enciclopédia, da Conscienciologia. Estruturas são essas: o holociclo, a holoteca e o tertuliário com a transmissão diária das tertúlias. E parte deste recurso também é destinado para a compra de dicionários, livros e periódicos. O aluno, ao fazer adesão, ele poderá acessar o Holoserver, que é o site de pesquisa da enciclopédia, poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia e também temos mais uma ferramenta verbetomática. Para quem quer acessar os verbetes ou até mesmo escrever, é uma ferramenta de pesquisa. Para mais informações sobre valores e formas de pagamento, o aluno pode entrar em contato com a recepção do CAEC. O telefone é 45, código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidá-los para o primeiro colóquio Interparadigmas, que vai acontecer agora no próximo final de semana. Começa na sexta-feira, às 15 horas, e vai até o final de domingo. E a proposta desse evento é realizar um encontro para o debate entre pesquisadores da Conscienciologia e também do meio acadêmico. Então, o tema que nós escolhemos é a pesquisa da autoconsciência, e nós vamos receber conferencistas, inclusive de universidades de fora do Brasil, por exemplo, de Santiago do Chile, da Universidade de La Plata, para mencionar algumas conferências, interlocuções necessárias entre a filosofia da mente, as neurociências e a conscienciologia. Reflexões epistemológicas e metodológicas acerca da investigação em primeira pessoa. O efeito Ventana, o erro perceptivo que ocultou a consciência. A hermenêutica filosófica em relação ao direito e ao paradireito. Paradigmas científicos e as ciências da saúde, as práticas integrativas e complementares e a pesquisa da autoconsciência. Então, os interessados estão convidados para participar desse debate, e também os teletertulianos têm a oportunidade de assistir online e participar do colóquio. Então, todos os interessados podem contatar a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vocês viram que bacana que ficou a tertúlia de hoje,
com toda essa interação pró-universalista. Em função disso, eu queria convidar quem ainda não teve a oportunidade de escrever verbetes, estudar ou se preparar e defender o seu verbete aqui. Nós temos, a Enciclosapiens tem agora um programa iniciando, chamado Programa Verbetografia. Ele será praticamente todo online, EAD. Ele inicia dia 6 de agosto, de 6 de agosto a 29 de outubro, e existe um tira-dúvidas todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Também teremos, para quem mora aqui em Foz do Iguaçu, ou tem condições de vir mais frequentemente, o programa Verbetografia Semipresencial, iniciando dia 18 de agosto a 10 de novembro, com tira-dúvidas todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h. O local é a sala da Enciclosapiens, no Tertuliarium. Informações e inscrições, telefone 3525-2652, aqui o CIAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite para todos para o encontro do Colégio Invisível da Ressexologia, que acontece hoje à tarde e amanhã de tarde também, das 3 às 6 horas da tarde. E nessa programação hoje a gente vai ter um debate dos temas de pesquisa dos pesquisadores do colégio, e amanhã a gente vai ter, nessa programação do encontro, a dinâmica interassistencial aplicada à ressexologia. A inscrição da dinâmica pode ser feita na recepção do CIAEC, e a apresentação dos trabalhos hoje é só chegar na sala, não tem inscrição. Vai ser na sala 3, aqui no CIAEC, e vai ser uma reunião importante para conhecer os debates que estão sendo feitos e incentivar a pesquisa desse tema, que tem bastante relação com o verbete de hoje da reeducação, da autorreeducação. Muito obrigado. O CIAEC convida todos para participarem do curso avançado de automegaforização, que acontecerá próximos dias 24 a 26. Neste curso, o aluno vivenciará o campo energético da megaforização e participará de dinâmica de captação de ideias avançadas. Toda a renda deste curso será destinada para a construção do Laboratório das Dinâmicas. Os EPICONs serão Moacir Gonçalves e Everaldo Bergosini. Os interessados podem entrar em contato com a recepção do CIAEC também. Obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete Análise da Grafopensenidade, da especialidade Comunicologia, com a verbetógrafa, a professora Ana Seno. Então, convidamos a todos a participarem amanhã presencialmente e também online, enviando as suas perguntas. Muito obrigada.